O estado do Piauí é o terceiro maior do Nordeste. A principal atividade econômica desenvolvida por lá é a agropecuária extensiva. A região apresenta baixos índices de desenvolvimento e o turismo também é fator de grande importância para a economia estadual, a fim de ajudar na busca de melhorias locais. No programa OAB Entrevistas de hoje, a série de entrevistas com os presidentes das seccionais da OAB vai mostrar o que a entidade tem feito pela sociedade piauiense e pela advocacia. Nossa conversa começa agora. A OAB do Piauí trabalhou de forma constante pela advocacia nos últimos 3 anos e conseguiu conquistas importantes para a atuação da classe. Quem está conosco hoje no programa OAB Entrevistas para falar dessas conquistas e desse trabalho é o presidente da seccional da OAB Piauí, Chico Lucas. Chico, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Muito obrigado. Vamos começar falando de uma conquista que talvez tenha sido um marco dessa gestão, que foi um trabalho que a OAB fez de forma muito constante, incisiva, para que os órgãos do Poder Judiciário no Estado tivessem um funcionamento para o advogado trabalhar, peticionar, protocolar nos 2 turnos. Como que foi essa movimentação? Isso, nós tínhamos uma luta histórica para que o Judiciário Estadual funcionasse nos 2 turnos. A Justiça Federal já funcionava, a Justiça do Trabalho também. Entretanto, a Justiça Comum só funcionava pela manhã. Isso limitava as potencialidades do Poder Judiciário, porque toda aquela estrutura de fóruns, servidores, equipamentos ficava restrita a um turno. E, além disso, havia uma limitação clara à cidadania piauiense. E essa foi uma das maiores bandeiras. Desde quando iniciamos a nossa gestão, levamos esse pleito ao CNJ, ao TJ Piauí, levamos as nossas considerações e, felizmente, o Tribunal de Justiça, através dos seus gestores, o presidente Erivan Lopes e o corregedor Ricardo Gentil, foram sensíveis à matéria e instalaram os 2 turnos no judiciário. O cidadão que só podia resolver seus problemas pela manhã, veja só, aquele que trabalha, aquele que tem outras atividades, ele acabava ficando limitado. E o advogado também. Hoje nós poderemos ver um judiciário funcionando, com pautas de audiência manhã e tarde, e o próprio cidadão podendo se deslocar aos fóruns e comarcas do Piauí pela tarde. Então, para nós é um feito inestimável, principalmente para o cidadão e para a advocacia. Vamos falar agora da criação do programa OAB Justiça. Ele reforçou o combate à violação de prerrogativas da classe. Como que foi isso? Olha, esse programa foi pensado sobre 2 perspectivas. A primeira era colocar um ranking dos magistrados do Piauí e disponibilizar essas informações para os cidadãos e para os advogados. Nós temos uma série de informações, mas sempre colocadas de maneira pouco palatáveis. É informação, às vezes, muito truncada. Então, nós consolidamos esses dados, colocamos no ranking. Então, nós pudemos, a partir desse momento, ranquear os magistrados piauienses. Quem é aquele que mais faz sentenças, quem é aquele que mais faz audiências. Então, isso trouxe um ganho, porque estabeleceu uma competição e, principalmente, deu para indicar aquele que não está fazendo um trabalho adequado, mas para enaltecer aquele que faz um ótimo trabalho. Além disso, nesse sistema é possível que o advogado indique aqueles magistrados e servidores que estão violando prerrogativas. Isso trouxe uma agilidade tremenda ao trabalho da OAB e principalmente uma facilidade para que o advogado pudesse indicar violações de prerrogativas de qualquer lugar através do seu celular. E não foram poucas as violações encaminhadas, todas apuradas, e aquelas que foram de fato constatadas a violação, nós fizemos as representações, as ações criminais e as ações cíveis, porque foi uma das maiores preocupações da nossa gestão permitir o respeito às prerrogativas. Sem falar da nossa grande bandeira, que é da OAB Federal, de criminalizar a violação das prerrogativas. De fato, criminalizar a violação das prerrogativas é algo que vai trazer muitos benefícios para a sociedade, porque vai ter uma advocacia livre para atuar, né? E isso, as pessoas colocam a questão da criminalização da violação das prerrogativas. Nós temos que entender que a prerrogativa do advogado não é do advogado, mas do cidadão. Porque toda vez que o advogado se apresenta, ele não está se apresentando em nome próprio, mas em nome de terceiro, que foi de alguma maneira vítima de algum arbítrio, de alguma violência, de algum cerceamento do seu direito.
E por isso que a voz desse advogado precisa ser livre. E aquele que tolhe, aquele que limita a voz do advogado, precisa responder, inclusive criminalmente, por essa violação. Chico Lucas, com relação aos desagravos, que é uma forma de combater e de mostrar que a advocacia está do lado de advogados e advogadas? Foram realizados muitos desagravos no Estado e quais foram as situações que levaram a isso? Olha, nós fizemos 5 desagravos, algo inédito lá na nossa gestão. Foram feitas nos locais das violações das prerrogativas, nas delegacias, nos fóruns, ou seja, onde o advogado teve o seu direito violado. Por que são importantes os desagravos e suas realizações? Porque é uma maneira de reparar a dignidade daquele profissional que teve uma violência cometida contra si. E principalmente, para gritar aos plenos pulmões a toda a sociedade piauiense, a sociedade brasileira, o quanto esse profissional é importante e o quanto ele deve ser respeitado. Por isso é que eu acho que a realização dos desagravos são tão importantes no que diz respeito aos respeitos às prerrogativas. Nós precisamos mostrar para a sociedade que um advogado violado vai ter sempre uma instituição por trás dando suporte e enaltecendo o trabalho dele e principalmente ratificando o quanto as prerrogativas fazem parte da cidadania brasileira. Com relação à violação, a gente sabe também que isso acontece quando se fala de honorários. Lá no Estado, a OAB também precisou agir contra o aviltamento de honorários previdenciários. O que estava acontecendo, Chico Lucas? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todo profissional, quando trabalha, ele espera a sua contraprestação. Quando é um empregado, é o salário. Quando é um servidor, é o seu salário ou subsídio. O advogado é remunerado pelo seu trabalho com honorários. Entretanto, há uma cultura no Brasil de sempre interferir nos honorários dos advogados. E lá no Piauí não foi diferente. O Ministério Público Federal entendeu que o percentual cobrado pelos advogados estava acima do que era razoável. Ora, nós temos uma lei dizendo o que é ou não é legal. E nós não podemos ficar ao talante de um procurador da República dizendo que um percentual é razoável ou não. Por isso nós fizemos um desagravo em frente ao Ministério Público Federal, mostrando que aquela postura era uma postura protofascista, porque havia implícito no discurso do Ministério Público uma ideia de que o cidadão que é representado por aquele advogado é um cidadão de segunda categoria, porque ele deu a entender que as ações eram de baixa complexidade. E nós mostramos que, ao contrário, essa ação era uma ação importante porque trazia cidadania aos mais desassistidos, aos mais pobres, aos analfabetos, aos rurícolas. E por isso que o advogado que fazia a defesa daquele cidadão deveria ser enaltecido e não combatido. Por isso fizemos ações judiciais, desagravo e fomos à imprensa denunciar um discurso que, ao nosso ver, era de clara distinção entre os cidadãos, colocando o analfabeto, o pobre e o rurícola como cidadão de segunda categoria. Então, a violação de prerrogativas foi bem combatida ao longo desses 3 anos. Olha, sempre de maneira enfática, de maneira firme, com a nossa visão de que todas as atribuições precisam ser respeitadas. Todas as profissões, o magistrado precisa ser respeitado, o procurador, o promotor, o delegado, mas os advogados também. Nós fazemos parte do sistema de justiça e não podemos aceitar nenhum tipo de diminuição. Todos os atores estão em pé de igualdade. E qualquer desequilíbrio é um desequilíbrio ao Estado Democrático de Direito. Por isso, quando uma corporação ataca outra, nós temos que nos defender. E a nossa defesa é sempre com a voz aguda, a voz firme, em defesa da Constituição, em defesa dos direitos e garantias fundamentais, em defesa das prerrogativas dos advogados. De fato. Depois de promover ações pela defesa das prerrogativas da classe, a busca por infraestrutura é um dos grandes desafios das seccionais da Ordem. No Piauí, advogados e advogadas foram beneficiados por diversas ações. Quem fala sobre essas ações é o presidente da seccional, Chico Lucas. Chico Lucas, como foi o trabalho para a inauguração de salas de advogados nos fóruns do Estado? Quantas salas? Olha, hoje nós contamos com uma estrutura muito boa ao longo das 13 subseções. São mais de 130 salas no Piauí. Nós inauguramos mais de 30 ou inaugurações de novas ou reformas de salas. Hoje, todas as comarcas do Piauí têm pelo menos uma sala de advogados. Nós estamos com um projeto de implantar uma sala em cada delegacia regional. Em todas as penitenciárias também nós temos salas implantadas com internet, com os equipamentos necessários para que o advogado faça o seu trabalho. E além disso, nós criamos um novo conceito dentro
da OAB, que é o OAB Office, que são escritórios compartilhados. Nós temos muitos jovens advogados que não têm condições de manter um escritório e, por conta disso, têm dificuldade de iniciar sua atividade profissional. Portanto, nós criamos 10 estruturas, 2 na capital e 8 no interior, de OAB Offices. O que são OAB Offices? São escritórios compartilhados com computadores, scanners, impressoras para o peticionamento eletrônico no PJE, nos sistemas. Além disso, salas de atendimento e salas de reunião. Isso permitiu para o jovem advogado o ingresso no exercício da profissão com mais tranquilidade, com mais independência, com mais autonomia. E foi uma das nossas propostas que nós conseguimos concretizar. Então, no que diz respeito à infraestrutura, eu acho que a OAB está muito bem assistida em serviços e em salas para todos aqueles que querem exercer a profissão. Um suporte importante, né? Isso. Com relação às subseções, o que a gente pode destacar dessas ações? Houve muita inauguração, reestruturação? Isso. Primeiro, nós tivemos um projeto de OAB itinerante. Então, visitamos todas as comarcas do Piauí. E o Piauí é um estado grande, é o terceiro maior do Nordeste. Nós temos cidades que estão a mais de 1.000 quilômetros de distância da capital. E nós visitamos essas comarcas, conversando com os advogados, com os servidores, com os magistrados, vivenciando a realidade local. E foi nessas subseções onde nós inauguramos a maior parte das salas e dos OAB Office. Além disso, nós instalamos 2 subseções, Barras e Uruçuí. Nós criamos 4 conselhos de subseção, Parnaíba, Picos, Floriano e Piripiri. E inauguramos 3 sedes de subseções, Piripiri, Barras e Uruçuí, que foi um trabalho feito para a advocacia do Piauí. Sem falar de um projeto inovador, junto com a AB do Maranhão, que foi a primeira subseção compartilhada do Nordeste. A subseção de Timon, que fica no Maranhão, no nosso vizinho estado. É uma cidade que é do lado da nossa capital, mas no estado do Maranhão. E aquela subseção foi instalada e a sede foi construída com recursos dos 2 estados. Então, tudo isso pensando na advocacia do Piauí e naqueles que se deslocam para outros estados, contando sempre com o apoio do nosso vizinho estado do Maranhão. Foi uma preocupação que nós tivemos de olhar para o interior, para aquele que está mais distante do poder central e que se sente mais distante de todos os benefícios criados. Foi uma maneira de encurtar a distância e de mostrar que qualquer advogado que tem a carteira tem a atenção da ordem e tem a importância devida e reconhecida pelos dirigentes dessa casa. Uma importante articulação, né? Importantíssima. Nós tivemos com as nossas presidências, com as nossas diretorias das subseções, que sempre combatem as questões locais, desde violação de prerrogativas até o contato com a cidadania. Então, eu acho que no que diz respeito a essa interiorização foi muito importante. Sem falar até do trabalho da ESA, de levar cursos para todas as subseções. Para você ter ideia, nós instalamos 4 pós-graduações no interior, pós-graduações presenciais. A última foi na cidade de Corrente, que fica a 900 quilômetros da capital. E nunca tinha tido uma pós-graduação presencial. E nós fomos lá e conseguimos criar essa pós-graduação e, portanto, atingimos um objetivo que era interiorizar as ações da OAB Piauí. Um esforço também importante da seccional foi com relação ao aumento do piso salarial da classe. Já tem algum retorno disso? Olha, o Piauí é um dos estados que tem um piso implantado por lei. Esse piso ele foi importante, foi uma luta histórica, que faz com que o advogado empregado ele possa cobrar dos seus patrões o respeito a esse valor. Entretanto, esse piso ele às vezes não é respeitado. Primeiro, o Conselho Estadual da Jovem Advocacia, junto com a Comissão Estadual do Jovem Advogado, fizeram um trabalho e uniram esforços na conscientização, visitando todas as sociedades de advogados com material, explicando o quanto era importante para o jovem advogado perceber um piso salarial. Mas, além disso, o Conselho Estadual verificou que o valor ajustado, o valor estabelecido em lei, estava aquém das necessidades daquele jovem que precisa se atualizar, precisa ter um veículo para se locomover, precisa manter um padrão de vestimenta para exercer a sua profissão. E, portanto, levou para o Conselho Estadual a proposta de aumento do piso salarial. Essa proposta está em discussão, nós queremos aumentar, mas também temos que ter cuidado de vivenciar esse momento em que o país passa de crise e não sermos demagógicos, aprovando um piso
sem entender as razões para a manutenção desse valor. Então, hoje há uma proposta do Conselho Estadual, ela vem sendo discutida, há a perspectiva de aprovação, mas nós estamos fazendo isso com muita tranquilidade para que esse aumento não represente um impacto negativo na vida dos advogados. Muito importante. Chico Lucas, a seccional desenvolveu dezenas de cartilhas com diversos temas relacionados ao direito. Qual a repercussão desse trabalho e o que se pode destacar disso? Olha, eu sempre digo que o pulmão da ordem são as comissões. Elas é que fazem esse diálogo com a sociedade. E nesse ponto, nossa gestão foi muito feliz, porque as comissões fizeram um trabalho lindo, foi um trabalho de articulação, dialogando com os mais diversos setores da sociedade civil, com os problemas que iam desde a carga tributária excessiva, segurança pública, até os direitos dos menores, dos idosos. E nesse sentido, dezenas de cartilhas foram feitas. Eu posso enumerar, por exemplo, a cartilha que fala do direito dos idosos. E nós fizemos um trabalho junto às garagens das empresas de ônibus para conscientizar os motoristas que gentileza gera gentileza, que aquele cidadão mais idoso precisa ser tratado com muita atenção, afinal de contas ele já tem muita mais experiência, ele já viveu muito mais do que os demais, então ele precisa de uma atenção especial. Nós fizemos um trabalho premiado, inclusive, pela Fundação Oswaldo Cruz, em relação às crianças com microcefalia. O nome do trabalho era Macro Amor, uma cartilha orientando as mães sobre os direitos dessas crianças e um ensaio fotográfico para mostrar para as pessoas que as crianças, elas nasceram com microcefalia, mas elas tinham, por parte das mães, o mesmo amor que qualquer criança, que elas eram crianças felizes, crianças amadas, e por isso esse projeto recebeu um prêmio da Fundação Oswaldo Cruz, um projeto Macro Amor em relação às crianças que nasceram com microcefalia. Também fizemos ações relativas à questão de segurança pública, à questão tributária, à questão do meio ambiente. Recentemente, uma ursa que vivia no Zoobotânico de Teresina, e o Zoobotânico de Teresina é uma cidade muito quente, né? Então essa ursa, ela acabava sofrendo com calor, ela teve que ser deslocada para outro local, que era um refúgio em São Paulo, e uma das ações foi porque a OAB também entrou nessa briga. Então, veja que a OAB tem uma repercussão e tem uma interação com a sociedade enorme. No Piauí não é diferente. Lá nós somos muito respeitados, principalmente pelo trabalho das comissões. Fundamental. Com relação às ações civis públicas para resolver diversos problemas que afetam a sociedade, a Ordem entrou com ação civil pública para tratar de questões da saúde, de tributação abusiva. Como que foi? Olha, por exemplo, o Estado do Piauí, ele atrasou os repasses do Instituto de Previdência e do Plano de Saúde, o Planta. Isso acabou afetando a rede hospitalar do Piauí e a saúde dos servidores, que não estavam sendo atendidos por conta dessa falta de repasse. E nós, junto com o Ministério Público, ajuizamos uma ação civil pública pedindo que o Estado fosse obrigado a repassar os valores dos planos de saúde. Nós também discutimos a questão da maternidade, que vinha apresentando condições insalubres para os profissionais, para as mães e principalmente para os bebês. Tanto é que a taxa de mortalidade era muito alta. Nós também discutimos o Centro de Recuperação dos Menores Infratores, o CEM, falando das condições que levou o Estado a fazer uma reforma nesse CEM. Além disso, discutimos o aumento da carga tributária no Piauí, com ações, com discussões, e a mais importante foi uma ação civil, uma ação direta de inconstitucionalidade, movida aqui no Supremo Tribunal Federal contra o aumento das custas. Essa ação foi uma ação que nós movemos ainda no primeiro ano de gestão, porque entendíamos que o acesso à justiça não pode ter como obstáculo o aumento das custas judiciais. E o Piauí elevou essas custas judiciais, trazendo muito mais dificuldade para aquele cidadão que não tem recursos de ingressar com ações. Então, todas essas ações civis públicas também fazem parte do trabalho das comissões, porque as comissões temáticas, elas têm um trabalho de execução de políticas públicas da ordem, de elaboração de cartilhas para a prevenção, mas também de cobrar dos poderes constituídos atividades e ações que estejam previstas em lei. E como é que há essa cobrança? Através dos instrumentos coletivos, como ações civis públicas, ações coletivas e as ações diretas de inconstitucionalidade. É uma atuação bem incisiva da ordem. Isso. A OAB, o que ela tem mais forte é a sua voz constitucional, falando não só em nome dos advogados, mas de todos os cidadãos, de toda a sociedade brasileira. E por isso que nós
temos que ingressar com essas ações porque é o meio adequado para cobrar dos poderes constituídos a tomada de políticas públicas previstas em lei e na Constituição. Por isso, nós não nos furtamos de fazer nada que estava ao nosso alcance. Às vezes, desagradando os poderes, os políticos, os governos, mas fazendo aquilo que a cidadania espera de nós. Com relação a essas ações importantes, teve também muita ação relacionada com educação inclusiva. Isso. Nós temos uma comissão de pessoas com deficiência, que é uma comissão fantástica. Era presidida por uma mulher, que é a Sabrina Mello. Ela tem um trabalho muito bom e ela percorreu todo o estado do Piauí, orientando as pessoas sobre os direitos daqueles que são portadores de necessidades, são pessoas com necessidades especiais. E ela orientava as mães de filhos com deficiência, com autismo, com algum tipo de necessidade e, principalmente, começou a exigir das escolas, tanto públicas como particulares, o cumprimento da lei. Então, nesse ponto, entre outros pontos, entre outras comissões, o trabalho deve ser enaltecido e eu agradeço aqui a oportunidade até para dizer para todos os membros de comissões o quanto nós somos gratos pelo trabalho de vocês. Um trabalho essencial, né? E voluntário, diga-se de passagem. É, de fato. Chico Lucas, para a gente finalizar a nossa conversa hoje, qual o balanço que você faz desses últimos 3 anos e se você tem um sentimento de dever cumprido? Olha, o sentimento é positivo, eu tenho um sentimento de dever cumprido. Lógico que nós conseguimos avançar em alguns pontos, alguns ficaram em aberto, mas ninguém consegue fechar um trabalho, fazer tudo que deseja, mas tudo que estava ao nosso alcance, dedicação, de imersão dentro da ordem, de abraçar essa causa, foi não só por minha parte, mas por todos os diretores, conselheiros, membros de comissões. E nesse ponto é o que eu quero deixar aqui, de agradecer não só aos advogados que fazem parte da OAB Piauí, mas aqueles também que de alguma maneira depositaram confiança e a todos os cidadãos piauienses, porque o que ficou mais importante é essa sinergia em torno de algo maior, algo de tolerância, de afeto e de construção de uma sociedade mais justa. Foi isso que eu acho que nós contribuímos. Eu agradeço a todos vocês que também contribuíram para a nossa gestão. Que bom. Chico Lucas, eu gostaria de parabenizá-lo por todo o trabalho e agradecer a sua participação hoje no OAB Entrevistas. Eu que agradeço ao espaço, agradeço ao Conselho Federal, agradeço ao presidente Cláudio Lamarck e toda a diretoria por todas as oportunidades e por todos os auxílios que foram encaminhados, desde auxílios financeiros a toda a força moral que o nosso presidente, como grande batonheiro da advocacia brasileira, nos deu ao longo desses 3 anos. Então, muito obrigado aqui ao Conselho Federal e a toda a advocacia brasileira também. Ótimo, muito obrigada. E o programa de hoje fica por aqui, mas continue conectado nas redes sociais do Conselho Federal da OAB e também por meio do site oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.